unidos em tradição. A paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Saudações tricolores a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Roberto Espíndola, e aquele boa noite para o Charles de Santos, que não pôde estar aqui com a gente, mas vai estar depois acompanhando, batendo aquele papo junto com a gente. Boa noite, Carneiro. Boa noite ao Charles e espero que a recuperação seja breve, o mais breve possível, e não vai ser nada. E boa noite, saudações aos nossos seguidores. E como eu sempre falo, você, seguidor, é a nossa meta. E pensando em você, vamos sempre procurar fazer o melhor. Crédito para Valdir Amaral, uma das minhas inspirações na narração esportiva, em toda a crônica esportiva de um modo geral. Um botafoguense que fazia com que todas as torcidas do Rio de Janeiro vibrassem. Verdade, verdade. Saudoso Valdir Amaral. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre o pós-jogo, né? E aí, Roberto, você que esteve lá nos representando vai dizer um pouco. E dentro da pauta, além da análise do jogo, a gente vai falar um pouco sobre, lembrar rapidamente a agenda de abril. Vamos falar sobre o Brasileirão, que já começa com a gente, né? E esse novo projeto nosso chamado Conexão Tricolor. Explicar ao pessoal o que ele significa, qual é a ideia, né? E para ver se realmente vai ser um projeto bom ou não. Vai depender da aceitação do pessoal que nos segue, né? E aí eu aproveito para pedir para você que está nos assistindo que se inscreva, não se esqueça de se inscrever, coloque o sininho lá ativo para poder receber aquela nossa comunicação e deixa seu like, que é muito importante para a gente. E dentro disso eu quero dizer que nós atingimos ao número de 175 inscritos, e aí a nossa gratidão por vocês estarem compartilhando o nosso conteúdo. Assim, mais pessoas podem assistir. Se não fosse vocês compartilhando, a gente ainda não teria chegado nesse número. Nossa meta para até final de abril são 200 inscritos. Eu acho que a gente atinge até antes, né, Roberto? Eu acho que isso aí vai, essa meta de 200 aí vai até domingo, se Deus quiser. Tomara, se Deus quiser. E aí, conto com a sua ajuda, você que está nos assistindo, passa para o amigo, passa até para aquele que não é tricolor, mas que gosta de uma boa resenha, né? Ele também é super bem-vindo aqui, né? Nossa primeira pauta, a análise de jogo. E aí, Roberto, você vai fazer uma análise até de quem esteve lá dentro, né? Mas antes de começar, eu acho que a gente aqui do Unido Forte quer se solidarizar com o nosso querido Lelê, tá? Total solidariedade a ele, porque foi uma contusão grave, com suspeita de rompimento de ligamento, e ele estava num momento bom da carreira dele, né, como pessoa, né? Então, que a gente torce para que ele tenha uma rápida recuperação e volte o mais rápido possível a exercer a sua carreira. É uma pena que algumas pessoas acabam confundindo, né? E fica dando graça a Deus, porque eu acho que isso aí não é legal, eu acho que é um erro, eu acho que ele é um ser humano, é um profissional, ele depende disso para poder cuidar. Que jogador de futebol, ele não cuida só da família, de casa, né? Ele cuida de irmão, tio, parente, amigos, né? Concorda, Espíndola? Eu acho o seguinte, não vou dizer todos, porque, como dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Mas a grande maioria gostaria de ser jogador de futebol. E dessa grande maioria, além de jogador de futebol, jogar em um time grande. E além de jogar em um time grande, chegar à seleção brasileira. As modernidades do dia de hoje nos levam que muitos querem mais jogar na Europa do que jogar na seleção brasileira. Mas eu sou do tempo em que todo menino gostaria de jogar futebol, jogar num time grande, jogar no seu time de coração, e a coroação seria a seleção brasileira. Mas esse rapaz, há 2 anos atrás, ele jogava no Gonçalense. Eu cheguei trabalhando pelo Macaé a enfrentar o Lelê na reserva do Volta Redonda. E ele conseguiu ser titular no Volta Redonda, ser um destaque do campeonato e revelação do Campeonato Carioca de 23.
e ser contratado pelo Fluminense. O futebol faz as coisas, não é uma ciência exata. Isso eu quero usar ao analisar taticamente o Fluminense no jogo de ontem. E vou falar do Lelê e vou comparar o Carlinhos, que teve base no Corinthians. O Lelê não teve base em lugar nenhum. O Lelê teve base no Amador. O Carlinhos teve base no Corinthians, não conseguiu ser aproveitado. Aquela velha máxima do santo de casa não faz milagre. Saiu, rodou, veio se encontrar no Nova Iguaçu. E agora tem a grande oportunidade da carreira em ser contratado pelo Flamengo. Aconteceu a mesma coisa com o Lelê no ano passado. Ele foi o grande destaque do Volta Redonda, vice-campeão. Vice-campeão não, semifinalista do Campeonato Carioca de 23. Isso. Aplicado pelo Fluminense. E ele só perdeu a artilharia para o Cano no finalzinho do campeonato. E agora o Carlinhos é contratado pelo Flamengo, vai ter a grande... Uma coisa é jogar em um time de menor investimento. A outra coisa é vestir camisas gigantes. E com pressão de torcida, né? E com pressão Às vezes torcida. não tem estrutura. Mas, de qualquer forma, é um profissional, né? E a gente torce para que se ele recupere o mais rápido possível e ele possa exercer a sua carreira. E ele pode ser criticado, o Lelê pode ser criticado por tudo. Por ser peladeiro, por não respeitar esquema tático, por não se posicionar bem para receber uma bola. Tudo. Coisa de base, né? Mas nunca ele pode ser criticado por ter tirado o pé ou ter não se entregado em qualquer das partidas. Ele se esforça, né? Ele corre atrás, ele se empenha. Sendo jogando no time alternativo, no time principal, no time B, em qualquer situação. Libertadores, Carioca, Brasileiro. Ele pode ter todos os defeitos, mas sempre se entregou. E nesse lance que ele se machucou ontem, ele realmente se posicionou mal, ele tentou arrumar o corpo para chutar, não conseguiu, permitiu que o goleiro saísse e se chocasse com ele, o que ocasionou a contusão. Mas em nenhum momento ele tirou o pé. Literalmente, ele se machucou porque sempre coloca o pé. E eu confio plenamente na fisiologia e no departamento médico do Fluminense na plena recuperação do Lelê. É isso aí. Fica a nossa solidariedade ao Lelê, à família, que ele recupere o mais rápido possível. No jogo de ontem, primeiro, o grande destaque, né? O grande destaque é Marquinhos. É interessante essa foto, né? Ele já está sendo abraçado pela torcida, né? Ele vem numa crescente, cada vez ficando mais à vontade no time. E ele foi o grande destaque de ontem. E eu boto essa pergunta, Espino, que é engraçado, né? Eu coloco essa pergunta. Poderá ser o substituto do João Arias, caso o João Arias venha sair na próxima janela, no meio do ano? Carneiro, eu não gosto muito de carimbar. Esse no lugar daquele, aquele no lugar do outro. Até porque com o Diniz, se você tentar carimbar e você tentar adivinhar, você vai ficar maluco. Porque ele faz tudo diferente a cada jogo, a cada situação de jogo e a cada momento do jogo. Mas pelo estilo, tipo, você pega ele pela direita, ele avança, ele volta rápido para recuperar a bola, que nem o Arias faz. Ele está fazendo umas boas tabelas junto com o Samuel Xavier. Você percebe que eles não são iguais, claro, né? Mas é um estilo de jogo um pouco parecido. Vai até a linha de fundo, volta cortando para o meio. Eu prefiro dizer da seguinte maneira. Keno, abra o olho, porque hoje você não é mais a primeira opção. E a hora que voltar, se o Marquinhos continuar desempenhando o que ele está desempenhando, ele furou a fila, literalmente. Um menino que completou 21 anos essa semana. Verdade. Já que você quer que comente sobre o Marquinhos, além de tudo isso que você falou, ontem eu vi 2 vezes e uma vez com mais intensidade. Eu vi o Marquinhos recompondo com muita vontade e cumprindo uma determinação tática muito a sistemática do Diniz, né? em realizar o que o treinador pediu, e em 2 oportunidades, sendo que uma de mais intensidade.
Ele tentou um drible, perdeu a bola e voltou para recuperar. E na principal delas, ele tentou o drible, o lateral o desarmou. Com falta, o juiz não deu a falta, ele correu atrás do adversário, ele meteu o pé esquerdo entre as pernas do adversário e a bola, o cara chutou e caiu, ele puxou a bola e saiu com ela de novo. Então, ele tentou, perdeu, foi atrás, recuperou e, sim, deu a trombada no cara, esbarrou, literalmente um jogo de Libertadores, que não era o estilo do Marquinhos. Marquinhos sempre foi um jogador muito técnico no São Paulo, um jogador que o Fernando Diniz subiu da base para o profissional, um jogador que era tipo vou comparar com o Wellington Ney, que era o nosso Maradoninha, que precisou ir emprestado para o Figueirense para poder ganhar cancha e assumir um protagonismo, como foi protagonista no nosso título brasileiro de 2012, juntamente com o Bruno, que era o ala direito, junto com ele no Figueirense daquela época, treinado pelo Jorginho, e onde ele era trabalhado pelo meu amigo Marcelo Cabo. Então, são coisas que o Fluminense sempre fez. Você, há pouco tempo, nas nossas lives, você destacou que o Fluminense sempre foi um time de contratar duplas. Dessa vez, ele até contratou a dupla, sendo que metade dessa dupla já era nossa. Foi para lá para ganhar a cancha. Mais ou menos o que está sendo ventilado a ser feito com o Iago. Existem muitos críticos em cima disso. Mas o Iago, se ele ficar no elenco do Fluminense esse ano, ele vai ser mais um. Porque nós temos Paulo Henrique Ganso, nós temos Terãs, nós temos Renato Augusto, nós temos Lima. Então, ele não vai ter sequência. Se ele renovar até 26, for emprestado em 24, por um clube da Série B que seja, ele volta em janeiro de 25, em sua plenitude, ainda tendo 2 anos de contrato a cumprir com o Fluminense. Um menino de 22 anos. Temos que lembrar que muitos dos grandes jogadores foram emprestados para ter sequência, ganhar cancha e vir na plenitude exercer no clube grande. É verdade, é aquilo que a gente já vem falando, né? A formação da base para 2026. E, além dele, dentro desse grupo de destaques do jogo de ontem, você teve lá, o que me chamou a atenção, né? Quais são os destaques que eu vejo, assim, né? Além do Marquinhos, né? O Cano, que desencantou. Eu acho que ele precisava de fazer esse gol, ele precisava desencantar, estava bem posicionado. O Ganso voltou a jogar bem. Samuel Xavier mostrando evolução, cada jogo que passa ele está evoluindo mais. O Marcelo, ele aumentando a minutagem dele, né? Ele aguentando ficar mais tempo dentro de campo. E o outro é o Felipe Andrade, né? Que entrou super bem, fez em pouco tempo, conseguiu evitar um gol do time deles, porque é zagueiro, soube se posicionar o corpo, né? E eu queria pedir a você, Roberto, que esteve lá olhando, é mais ou menos por aí o destaque, o que mais você poderia colocar para a gente? Eu vou tentar fazer uma cronologia para não atropelar. Tá. Eu vou fazer simplesmente vou circular todos esses seus destaques e vou dizer o seguinte: eu senti que o pulmão está cheio. A nossa preocupação com a parte física do time, o pulmão está cheio. Aí corrobora com o que você falou, o Samuel Xavier, o Marcelo e o próprio Ganso. Tá? O Ganso ontem deu pique de roubar a bola de novo, correndo de frente para o nosso gol. Isso é um caso. Existe uma parte de sincronia dos movimentos que não está legal. Então, eu vou primeiro olhar taticamente, tá? Eu assisti o jogo no setor sul, atrás do gol, olhando por cima. Então, eu entendi o que o Fernando Diniz pensou. O time do Colo-Colo veio fechado, preparado para o contra-ataque. Baixar a linha, roubar a bola, para que essa bola vá ao Vidal e o Vidal acione os homens de velocidade. Isso é a ideia do Colo-Colo. A ideia do Fluminense. O Martinelli de zagueiro, por quê? Qual foi o problema contra a Aliança Lima?
Eles roubavam a bola no bloco baixo, faziam a velocidade e nós tínhamos 2 zagueiros lentos, Thiago Santos e Felipe Melo. Aí vou lá. O Martinelli ontem, no início do jogo, ele chegou primeiro em todas as bolas longas que eles tentaram fazer com os atacantes. Está muito bem, Martinelli, nossa. O Marcelo bloqueou na frente esse tipo de lançamento. O Felipe Melo, muito melhor fisicamente, conseguiu cobrir o Martinelli em 2 ou 3 oportunidades. E o Samuel Xavier faz essa recomposição no balanço, quando o ataque vem pelo lado direito do adversário, ele fecha na linha de forma muito intensa. Então, isso que eu sinto falta quando o Samuel Xavier não está no time do Fluminense. Então, isso é a ideia do Colo-Colo, a ideia do Diniz. O que funcionou, o que não funcionou? Funcionou essa situação, os contra-ataques foram bloqueados pela gente. O contra-ataque que saiu o gol deles era uma jogada dominada, só que a bola passou por toda, o cruzamento da direita para a esquerda passou por toda a linha. Tinha um atacante atrás de Samuel Xavier, ele, por segurança, cabeceou a bola para escanteio. Aí vem o problema. A solução foi ganhar em rapidez. O problema, perdemos na altura e no cacuete de se marcar. O zagueiro deles veio, cabeceou livre. Ali não tinha uma falha do Lima ali que não acompanhou? Ele não tem o cacuete de marcar. O erro foi o Lima ser o designado, volante pequeno, designado para marcar o zagueiro. O zagueiro entrou livre, não foi nem acossado. Tanto que depois essas configurações de marcação foram alteradas. Mas aí a gente já tinha tomado o gol. Eu senti que o time vinha muito bem no jogo. O nosso gol foi uma construção de jogada no estilo do Fluminense, do Diniz. Sofreu a pressão, saiu da pressão e conseguiu. Ontem, com o Marquinhos, junto com o John Arias, nós voltamos a ter a condição de, ao sair da pressão, ter a velocidade. Vi que o Marcelo tentou alguns lançamentos, tanto para o Arias quanto para o Marquinhos, para explorar essa velocidade, e errou. Mas errou tentando. A coisa poderia passar. Então, outro detalhe. O time, a engrenagem Fernando Diniz, com André no pêndulo, na sustentação do sistema defensivo, e com o Paulo Henrique Ganso na circulação nos locais vazios, funciona de forma muito mais eficiente. Eu não vi esse susto todo que a imprensa está pregoando hoje. Não jogamos bem, mas não jogamos mal. Não. Eu vejo a evolução... Destaque, os destaques negativos, né? Para a gente pensar nisso. Acho que o de negativo quem teve aí é o Terãs, que mais uma vez desperdiçou uma grande oportunidade. Mais uma oportunidade ele está perdendo. O Lelê, que continua fazendo escolhas erradas na proximidade da área. E o caso do Martinelli na zaga. Ele foi bem esforçado, mas ruim na bola aérea, né? Eu acho que a gente poderia deixar de expor o jogador de defesa tendo Felipe Andrade no banco. Eu até entendo que o Diniz já imaginou que a gente não teria quase ataque do Colo-Colo. E no final a gente jogou apenas com um zagueiro e 2 volantes na frente. Ou seja, foi um zagueiro só. Mas aí tem isso aí. O Felipe Andrade está pedindo passagem. Só que o Diniz, além de ter critérios, ele não vai fazer o que a torcida pedir. Eu sempre falo, todo treinador é teimoso. A única característica comum a todos os treinadores é que eles são teimosos. Só que tem uma hora que o jogador ganha posição dentro do campo. Eu vou falar do Felipe Andrade. Eu não tenho aqui o número exato de quantos minutos ele jogou. Tá? Mas ele fez 3 desarmes, sendo que um desarme dele, ele antecipou uma bola no atacante, colocou a bola na frente, foi acossado. Um jogador normal, o Fluminense ganhando a partida, cairia naquela bola. Ele forçou ficar em pé,
e serviu um companheiro num lance que quase que saiu o gol do Fluminense no segundo tempo. Esse eu estava exatamente de frente. Eu vi a transição da jogada, o Vidal, que no segundo tempo, quando eles ficaram com um jogador a menos, o Vidal passou a vir fazer o que o Ganso faz, pegar a bola no pé dos volantes para tentar achar a jogada. Ele tentou achar a jogada, mas o Felipe antecipou o atacante veio atrás dele tentando fazer a falta, ele não caiu, mas ele armou o contra-ataque. Então, o Felipe Andrade é uma questão de um degrau de cada vez. Ele vai ganhar o espaço dele. Até porque o Antônio Carlos não ocupou esse espaço e o Manuel... Primeiro o Marlon não ocupou o espaço, o Antônio Carlos não ocupou e o Manuel não voltou e se contundiu de novo. Então, quem estava na frente dele não está segurando. É mais um que está furando a fila. E existem coisas no Fernando Diniz que a torcida não aceita, mas a gente tem que contemporizar. O Fernando Diniz faz uma gestão de grupo sensacional. E o Lima é um homem de confiança dele. Eu também não seria a minha opção, mas é um homem de confiança dele. Por isso que o Lima começou jogando ontem. E continua o mistério. Quando o Terãs vai estrear, apesar de quando ele bateu uma falta que quase que fez o gol, o Cano estreou ontem. Você falou do gol. O Marquinhos cruzou com a mão, né? Fita métrica. E... Lelê, a gente é melhor preservar, deixa o rapaz se recuperar. Então, a gente está indo nesse caminho. Acho que é isso, né? E aí, o que eu trago aqui também é o seguinte, né? A gente trouxe os destaque positivo, negativo. E quanto ao resultado do jogo, né? A gente fala, Libertadores, você não tem que jogar bem, você não tem que jogar bonito, você tem que ganhar, né? Libertadores é resultado. E a história prova isso, né? Então, qual foi o resultado que a gente teve? Jogamos contra uma equipe forte, que é a mais forte do grupo, dos nossos adversários, né? O Fluminense é o cabeça de chave, mas dentre os outros seria a equipe mais forte. Ganhamos os 3 pontos. Temos a liderança do grupo, mesmo que momentânea, mas temos a liderança do grupo. A gente apresentou um jogo mais vertical, a gente lateralizou menos. Isso é interessante, isso mostra a evolução que o time está tendo. Agora, o Arias poderia estar rendendo mais, Roberto? Carneiro, eu tenho achado que o Arias ele está muito sacrificado. Muito sacrificado com os desfalques. Ele está tendo que assumir um protagonismo e compensar certas coisas que, quando o time está em pleno, ele não precisa. Ontem, menos. Eu acho que o Marquinhos ajudou muito, tá? Ontem, o Marquinhos ajudou muito na intensidade. Outro detalhe. O Paulo Henrique Ganso é o maestro desse time. Ele acha jogadas e aonde não tem. Ele viu aquela metida de bola que ele deu embaixo da perna do cara pro Lelê, você viu? Que metida de bola. Não, ele acha espaço onde não tem. Teve uma jogada no canto que o Marcelo tocou a bola para ele. Ele estava em cima da linha. Curiosamente, no cruzamento entre a linha central e a linha lateral, lado esquerdo, no primeiro tempo. Aí os caras deram o bote em cima dele, no abafa. Ele deixou a bola passar, deixou a bola bater no pé direito dele. Em vez dele dominar com a esquerda, ele deixou a bola passar, deixou só a bola bater no pé direito dele e passar para o Arias. Então, 3 caras deram o bote em cima dele, a bola passou. E o Arias foi embora. Então, ele arruma solução no curto espaço e aonde não tem. E nesse... É gênio, né? Ele é um absurdo, cara. E nesse espaço, nesse sistema de jogo do Diniz, ele acha espaço aonde não tem. Então, Renato Augusto é mais agudo. Renato Augusto é mais um homem olhando para o gol. Como dizia o Muricy Ramalho, se o Ganso tivesse a ambição de artilheiro, seria o melhor jogador do Brasil. Ele não tem a ambição do gol.
O defeito do Ganso como dizia o Muricy, ele não pisa na área. Mas ele faz o time tem preguiça de pisar na área, né? Em volta dele. Tem preguiça de pisar na área. Eu vou adotar agora essa frase. O sistema do Fernando Diniz e o time do Fluminense orbita em torno do Paulo Henrique Ganso. É outro time depois que ele entra. Robertinho, o que mais você pode, para a gente encerrar essa pauta sobre esse jogo, o pós-jogo, o que mais você pode trazer? Foi um bom resultado, foi satisfatório, eu não estou preocupado como a maioria está, eu acho que está no início de um trabalho muito bom, mas eu queria ver de você que esteve lá, ouviu a torcida em volta. Eu vou dizer o seguinte, mais uma vez, o tanque está cheio, o que a gente precisava de reforço físico, nós conseguimos fazer. O que precisa agora? Acertar a sincronia para que a bola chegue para o Germán Cano. Ontem, ele finalizou 3 vezes. Fez um gol, uma bola, ele tentou chutar com a direita, o cara abafou, e uma outra que ele chutou de fora. Só isso. Mas ele, em campo, ele apurrinha o adversário. Tá? Outra coisa que eu notei ontem, a pressão de... Eles colocaram um goleiro pequeno ontem, porque o goleiro sabe jogar muito bem com os pés, tá? Então, a pressão em cima dos 2 zagueiros era feita pelo Cano e pelo Ganso. O Marquinhos e o Arias recompunham pelos lados do campo. Isso para poupar os dois. Então, quem tem que correr mais é o Marquinhos e o Arias mesmo. Aí eu senti falta do Martinelli no meu campo junto com o André. O Lima não tem a mesma intensidade e até porque não tem a força física. Estamos precisando urgentemente de um zagueiro veloz. Esse zagueiro pode ser o Felipe Andrade, mas tem que ser com calma. Não podemos queimar o menino. Dar a responsabilidade da titularidade a ele nesse momento é queimar o menino. Temos que aumentar a minutagem dele. Mas pode ser. E ele pode ser utilizado numa trinca. Zagueiro-volante. Nós teremos 3 jogadores zagueiro-volante. Felipe Andrade, André e Martinelli. Eu quero que vocês anotem isso hoje, 10 de abril. Depois de se inscrever, anotem. Quando isso começar a acontecer com frequência, foi falado pela primeira vez. Diga lá, Roberto. Isso aí que eu estou falando. A trinca de zagueiro, volante. Isso pode rodar. O Felipe pode fazer a de zagueiro, que é a origem dele. Ficar os 3 ali atrás rodando. Pode fazer o primeiro. Aí a circulação da bola, na saída de jogo pressionada, pode ser com esses 3. E um outro lance lindo que quase matou todo mundo do coração ontem. No segundo tempo, já estavam Antônio Carlos e Felipe. O Martinelli foi buscar uma bola do pé do Fábio. Quando os caras pressionaram, ele deu um drible no cara dentro da área, deu um tapa e saiu jogando. Abriu um clarão. Nossa! Aquilo ali realmente... A torcida fez... Agora, um detalhe do jogo de ontem para encerrar a minha participação. Eu achei a torcida do Fluminense desanimada. Não estava empolgada. Apoiou. Um outro detalhe que aí eu vejo a maturidade de quem ganha título. Alguns meninos ameaçando vaiar. O Diniz, quando ele fez a substituição do Lelê, muitas pessoas, não vai agora não. Eu também sou contra o que o Diniz está fazendo, mas vamos cobrar depois do jogo. Durante a bola rolando, vamos apoiar até o final. Isso, só a maturidade de quem ganha pode trazer isso, tá? Verdade. Agora, para eu encerrar, eu quero que você me conte aquele ia ser um golaço do Marcelo. Onde você estava? Exatamente atrás dele, só que atrás do gol, ao contrário. Então, eu vi a jogada de frente. Gente, ia ser um gol de placa.
e foi tão rápido que eu pensei que o goleiro tivesse espalmado. Falei, o cara fez uma defesa de Mazurki Eves. Depois, voltando no carro, que eu vi que ela esbarrou no zagueiro. A bola tinha endereço. Ela ia entrar no gol. Quem está olhando de frente para o gol, você vê que quando ele bateu na bola, ela ia para o gol. Maravilhoso. Aí, de repente, ela desviou e saiu. Então, eu não vi que bateu no zagueiro. Eu pensei que tivesse sido o goleiro que tivesse espalmado. Bom, meu amigo, já que você falou de pulmão, né? Vamos falar rapidamente da agenda de abril do Fluminense. Essa é a agenda que a gente apresentou na semana passada, né? Um desenho feito pelo pessoal da Netflix. Próximo jogo é a estreia do Flusão contra o Bragantino. 3 dias depois apenas vai jogar contra o Bahia, lá na Bahia. Depois o Vasco, Cerro Porteño e Corinthians. Olhando assim para a agenda e lembrando que você falou que tem o pulmão e tudo mais, você acredita que a gente vai poupar bastante gente contra a Bahia para poder vir com peso pesado contra o Vasco? Eu não acredito, não. Mas é 3 dias só, não vai nem. Eu não acredito, não. Eu acho que ele vai querer, como se diz, fixar o sistema dele para vencer o Vasco, primeiro, estrear com a vitória. E enquanto ir lá no Bahia com o time completo, para solidificar as coordenações motor. Lógico, se tiver a fisiologia apontar um problema com qualquer um dos jogadores, ele vai segurar. Eu acho que com o jogo com o Bahia a gente deve ter bastante mexida. Eu acredito. Você acha que ele depois, vai com um time alternativo? Que logo depois a gente vai pegar o Vasco, que vai uma pedreira, né? Por ser um clássico, e depois pega o Cerro Porteño. Bom, o Cerro Porteño aqui, essa arte está ao contrário. O jogo é lá. É lá? Lá. Tá. Achei que era aqui, realmente. Nós jogamos 2 vezes fora agora. A gente joga com o Cerro lá, depois Colo-Colo lá. Mas esse jogo é 25, né? Aí fica um pouco longe. Sim. Tem mais uma semaninha. Mas, ou seja, nós estamos com pulmão, como você falou, né? Então vamos entrar na seara agora, a nossa pauta do Brasileirão. Então a gente tem que aproveitar que o pulmão tá cheio e acertar a sintonia fina. Porque a hora que o pulmão começar a falhar, a sintonia fina vai funcionar. Tem um outro detalhe que vocês vão ver no desenrolar da temporada. O Fernando tem treinado uma variação tática. O time dele é esse, 4-3-3. Uhum. Ele tem treinado uma variação tática com o John Kennedy junto com o Cano. Aí sai um dos meias. O treinamento é o seguinte. Ele fez muito sem o Marquinhos, Kennedy e Cano, e o John Aras vindo mais no meio, perto do Ganso. E fez sem zagueiro a entrada do Marquinhos. Entendeu? Mas aí, quando ele faz sem zagueiro com a entrada do Marquinhos, ele saca o Marcelo também. Ele joga Diogo Barbosa, Felipe Melo e Samuel Xavier. Aí bota André Martinelli, Ganso, Marquinhos e Arias. Bom, então vamos falar aqui do Brasileirão, então, porque o nosso próximo jogo é a estreia no Brasileirão. Contra o Bragantino em casa. Contra o Bragantino em casa. A gente está na quarta-feira, né? E aí eu trouxe um time aqui que é a minha visão, tá, Roberto? Tá. Eu acho que você vai criticar, eu sei. Criticar não, eu vou dar minha opinião. Vou meter minha colher de pau. Você é o grande especialista daqui do nosso grupo. E aí, o que eu trago, né? Primeiro, o que se espera? Qual a expectativa nessa estreia? Eu tenho a expectativa do retorno do JK e do Diogo Barbosa, para que ele possa começar a ganhar ritmo de jogo. Eu acho que seria uma boa oportunidade para colocar o Terãs logo no início do jogo, para tentar testar os 90 minutos,
existe muita relação dizendo que ele não está tendo tempo para trabalhar mais tempo dentro de campo. Isso é uma reclamação que ele costuma, o próprio Terãs, reclamar dos clubes que ele passou. Eu acho que é uma boa oportunidade, porque o próprio Bragantino, como está jogando outro campeonato, é possível que também venha com o time misto, né? Então, eu acho que seria uma oportunidade de botar o Terãs logo no início e jogar os 90 minutos, trazer o Felipe Andrade e o Manuel, se já tiver melhor, e descansar o Fábio. Nesse sentido, é mais ou menos assim que eu imaginei o nosso time, a escalação do nosso time. Ainda não temos nenhum indício, né? Mas eu imagino que o Diniz possa vir com algo assim. O que você acha? Cano continuando, porque Cano precisa de ritmo de jogo. JK, você está poupando áreas também? Estou poupando áreas também. Então vamos lá. Eu também acho que ele está sobrecarregado, o Roberto. Volta aí a outra tela. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Tá bom. Descansar, Fábio. Ele não gosta. Mas ele tem dado umas palhazinhas. Ele está sentindo que ele está sem ritmo. Ele quer treinar mais e jogar mais. Tá. Manuel e Felipe Andrade. Concordo em gênero, número e grau. Só que não acredito que o Fernando Diniz faça. Mas seria uma boa, né? Uhum. Só que o Manuel, por exemplo, ele já está na transição, mas ainda não está na plenitude. Existe a dúvida até se ele vai para o jogo, entendeu? Se ele vai ser relacionado para o jogo. Se ele puder, seria uma boa. Nem que seja por alguns minutos. Ir para entrar naquela história lá no lugar do Felipe Melo, por exemplo. Sim. Boa. O testar o Felipe Andrade de cara, eu não duvido, não. Dele, logo no primeiro jogo, ele começar com o moleque do lado... Que seria importante ele jogar do lado do Felipe Melo. Também acho. Para mim seria perfeito. Eles dois juntos começando. Para mim seria perfeito. Seria o melhor. Concordo com você. O Terãs, para mim... Ou a gente testa agora, ou entrega ele pro Cuca. Ó, nunca vi jogar bem. Isso... Você vem falando desde antes. Nunca vi jogar bem. Tô doido. Ontem eu escutei muito. Teve uma falta que o Marcelo bateu para fora. O Terãs tinha batido uma falta bem no gol, o goleiro defendeu. Aí teve a falta nesse lance que eu te falei que o Felipe Andrade roubou a bola e aí o Marcelo bateu para fora. A torcida ao meu lado estava gritando: Terãs, cala minha boca, Terãs, queima minha língua. Todo mundo pedindo para o Terãs bater para queimar a língua, mas tá difícil. Tá difícil, cara. Mas então, acho que seria uma oportunidade, sei lá, coloca o cara 90 minutos, vê se aguenta 90 minutos, para ver se sai alguma coisa. Sabe aquele último teste? E daqui a pouco não vai dar, cara. Ganso tá vindo, daqui a pouco o Renato Augusto, tem Marquinhos que pode jogar no meio, tem o Ares que pode jogar no meio. Cara, ou é agora, ou não vai mais, cara. Não vai mais. E tem Lima, que ele usa muito Lima. Ainda tem Lima. Ou seja, eu acho que está na hora de testá-lo 90 minutos. Aí, mais uma se coisa. dá para contar ou não com ele. Aonde caberia o Iago aí? Nesse momento não dá. Não, nesse momento não dá, mas o Iago vai chegar. Vai. Ele vai começar a treinar. O Iago é ele evoluir, ele está amadurecendo. Lá para junho, julho, ele vai estar pedindo passagem. Bom, vamos lá. E o retorno do JK e Diogo Barbosa? Não vai botar Marcelo de novo, né? Vai botar Marcelo para jogar, sim. Marcelo também precisa jogar. Só que o Marcelo não vai jogar o jogo todo. Aí entra o Diogo no decorrer. O Diogo é top 1, top 2 das substituições no jogo de sábado. E então, JK também vai entrar. Agora, o que aconteceu com o JK é que ele ficou de fora num momento complicado. Porque Marquinhos não vai querer dar espaço para mais ninguém mais, não. E o Marquinhos está ganhando confiança. Aí eu trago para cá. Aí eu estou botando o JK na esquerda, Marquinhos na direita. Olha, se bobear, eu tiro o Terãs daí e boto o Ares no meio, viu? Que nem joga na Colômbia, na seleção da Colômbia.
Experimenta áreas no meio. Pô, ele na seleção da Colômbia, no meio, tá jogando muito bem, o Roberto. Você comentou isso no outro dia, mas o jogo da seleção colombiana que eu assisti, quem jogou na articulação foi o Rames Rodrigues, até jogando mais atrás, e o Arias jogou no ataque pelo lado direito. Não, mas tem vários momentos que no final o Rodrigues ele vem para trás, o Arias se enfia na frente, no meio, e sai distribuindo, metendo bola. Acho que deveria testar. Ou seja, então disso daí você acha que não entra o Felipe Alves, vai realmente de Fábio. Uhum. O Manuel talvez não entre, porque não sabe se está bem, né? Mas para mim esse deveria ser o Manuel Felipe Andrade. É. Do pessoal que está na transição, o Manuel está na frente do Keno. Mas, para começar, eu não acredito, não. Uma outra provável, né, se for pensar, e o Guga? Ele não vai trazer o Guga de novo? Agora não. Até porque o Samuel Xavier tá numa crescente. Então, mas o Samuel ficou muito tempo parado. Será que não vai dar uma descansada no Samuel? Não. O Samuel está precisando de ritmo. O Samuel é um jogador que precisa jogar. Ainda tem o Douglas Costa, né? Que precisa entrar. Douglas Costa ontem estava no banco, mas ele preferiu não usar. E eu quero ver em algum jogo do Campeonato Brasileiro o Lucme jogando na posição dele. É. Agora, aí a grande dúvida que paira no ar é o Alexander, né? Ô, Espíndola, eu tenho visto algumas lives, né? E está sendo muito interessante porque a torcida ela está evitando falar muito, né? Abertamente sobre o que pode estar acontecendo com o Alexander, né? E aí você vê que a dúvida, o pedido é tão grande que hoje a resposta que você vê nos grupos é: poxa, só vai acompanhar as redes sociais dele para entender o que está acontecendo. É isso que tá se falando, entendeu? O que estão falando, né? Que realmente ele está muito deslumbrado, frequentando night e às vezes chegando para treinar sem condição de treinar por causa da night. E aí, dentro disso, né, e acompanhando, né, hoje ele postou o seguinte: uma foto em preto e branco, né, e a letra da música falava exatamente isso aí. A meta fica focada nos planos, sigo mantendo a mente no lugar, o tempo passa e as coisas vão mudando, e o que passou já não vai mais voltar. Pena que não tem aqui o Charlinho, né? Com o lado psicólogo dele, por causa da família dele, mas eu tenho para mim que ele está acordando. Ele sabe que ele perdeu um espaço, ele sabe que deu uma tropeçada, e o primeiro sinal para a situação melhorar é quando você reconhece que já aconteceu, né? E que precisa mudar. O que você acha? Eu acho que tinha que fazer com ele mais ou menos o que se fez com o John Kennedy. E se eu estou trabalhando no Fluminense, a primeira coisa que eu faço é começar a botar ele no mesmo quarto do John Kennedy na concentração. Eu estou achando que até o contrário. Sabe? Evitar botar eles no mesmo quarto. Não, porque o John Kennedy, depois de ter tomado esse monte de pancada, ele acordou para a vida. Como ele acordou, ele começou a ter. O Alexander estava voando. De repente se machucou, foi para a night e sumiu. Ele não joga mais no mesmo futebol. O Alexander era o cara preparado para o lugar do André. Sim. O Fernando já estava preparado. Tanto já estava preparando para ele ser o substituto do André, que as pessoas, assim que os torcedores
de um modo geral, vê o jogo. A gente tem que enxergar o jogo. O Fernando Diniz já vem recuando o Martinelli para jogar de primeiro volante há muito tempo. E agora está recuando o Martinelli para jogar de zagueiro. Exatamente para ser o cara para o lugar do André. Sim. E o Alexander tem a capacidade técnica e a desenvoltura para jogar no lugar do Martinelli. Exatamente. Quando vi isso hoje, ele postando, a minha esperança é que ele realmente tenha acordado, percebido que ele perdeu, né, o tempo aí não vai voltar mais, entendeu? E ele tem que reconquistar de novo. Só que ele conta como positivo é o carinho que a torcida, que o clube, que todos nós temos por ele. Claro, é um patrimônio do clube, foi formado lá. Ele tem que aproveitar esse carinho. A torcida tem muito mais paciência do que se fosse um jogador vindo de fora. Exato. Então ele tem que aproveitar esse carinho que tem para ele dar a volta por cima e voltar. Que dizem que até treinamento mesmo, até isso está complicado. Não está treinando com tanta desenvoltura. Mas eu fiquei feliz com isso aí que ele postou hoje. Entendeu? Eu não sou psicólogo, não, mas a letra da música que ele colocou lá, mais uma foto em preto e branco, mas é pensativo. Você ficar postando as coisas não resolve. O que resolve é aquele pano verde. É a atitude, né? Resolver, né? E outra, é lá no pano verde que você ganha o seu espaço. É o que está acontecendo com o Felipe Andrade. Você vê que o Felipe Andrade não reclama, não fala nada. Verdade. Ele vai para o pano verde e arruma problema para o Diniz. E aí eu vou deixar aqui, já no finalzinho, né, uma colocação. Gabriel Pires e Terãs. Não acabou ainda não, hein? Não, eu sei, mas eu quero deixar aqui isso aqui. Gabriel Pires e Terãs. Será? Outro detalhe, Marlon, vale a pena tentar a renovação ou não? Eu acho que não vai renovar, não. Tudo indica que não, tá? David Braz acertou com Goiás. Isso. Eu acho que Marlon vai sair também. Aí bota aquela música daquela moça, Roberta Miranda. Vá com Deus. Vai com Deus. Ô, Robertinho, mudando de assunto, uniforme. Vai. Esses são os fornecedores dos times da Libertadores. Conseguiu apurar alguma coisa? Se a Umbro vai chegar mais junto? Para melhorar esse patrocínio? O Carneiro, existe uma... O Fluminense ficou muitos anos com a Adidas. Aí o Peter Sinsen fez mais uma AM, de tantas que ele fez. E o Fluminense ficou desacreditado com a empresa que foi nossa fornecedora durante muitos anos. E a Adidas agora fechou um contrato de exclusividade com o Flamengo no Rio de Janeiro. E esse contrato está em vigor. A Puma tem um contrato de exclusividade com o Palmeiras, no Brasil. E Nike e Marathon eu não sei, mas a Umbro tem fornecido um material de qualidade. Só que eu pude apurar que, para a base, a Umbro não está com essa pressão toda. E eu pude confirmar isso porque os meninos do Sub-14, que disputaram a Brasil Soccer Cup, aqui em Macaé, eles jogaram com o uniforme de 2021. Entendi. Então está acontecendo alguma coisa na base. A reformulação do contrato com a Umbro, o problema é quantidade, fornecimento. Eles tiveram um certo problema de suprimento e agora esse é o que está sendo ajustado. De repente, uma outra empresa que tem uma capacidade maior de fornecer material. Ou a Umbro chegar mais junto. Melhorar essa entrega e melhorar... Não, melhorar a entrega é cláusula pétrea. Maravilha. A nossa última pauta. Antes, eu queria ouvir de você sobre as movimentações
Está se falando muito em Robert Renan, zagueiro do Inter, que, de novo, não foi relacionado para o jogo de hoje. Então, poderia ser uma boa Fluminense investir, tentar entender. Me fala sobre o Thiago Silva e me fala sobre o Keno. Está se falando que o Keno está querendo sair. Inclusive, a saída para o Atlético Paranaense, ele teria pedido para sair. E agora tem uma investida chegando, acho que hoje, do Vitória. Bom, o que você acha desses três? Eu li a respeito disso, tá? Só que qualquer um, falando do Keno, tá? Qualquer um que quiser levar o Keno, o Fluminense tem que ser ressarcido. Existem alguns jogadores interessantes no Atlético Paranaense que a gente pode trocar. Por exemplo? Eu gosto muito do Alex Santana, um volante meia que jogou até no Botafogo. Eles têm muitos bons atacantes, mas eu acho que o nosso time não precisa de atacante. E o meu sonho de consumo que eles contrataram esse ano. E é tudo que a gente precisa. Eles meteram uma goleada ontem, você viu? 6-0. 6-0. O Gamarra, o zagueiro paraguaio. Que era muito que era bom do pra Olímpia. gente. Então, aí é tranquilo. E Thiago Silva. E o Vitória entrou na parada hoje, mas eu não acredito que de graça ele vá. Ele pode até querer voltar para a terra dele, que é a Bahia, e encerrar a carreira no clube que o formou. Mas o Fluminense tem que ser ressarcido. E no Vitória não tem ninguém que nos interessa em termos de jogador, não. Verdade. Thiago Silva, você tem alguma coisa? Thiago Silva, eu não vou mudar minha posição. Ele tem um pré-contrato assinado com o Fluminense. Que agora esperar chegar. Ele vai vir. Até porque se o Thiago Silva tivesse anunciado hoje, ele só pode jogar a partir do dia 10 de julho. Então... E o Robert Renan? Robert Renan, surgiu esse boato dentro das redes sociais e vários grupos, até grupos de conselheiro do Fluminense. Fala-se do Robert Renan, mas as pessoas do futebol do Fluminense não comentam nada. Eu tentei contato com algumas fontes e uns até disseram, só se for através do Bertolucci. Se o Bertolucci entrar no circuito, o Diniz pode pedir. Mas eu ainda não desisti de concluir essa informação. Beleza. Alexander e Marquinhos estão trabalhando a favor do Fluminense nessa empreitada. Aí você fala assim, por que Alexander e Marquinhos? O Alexander foi campeão sul-americano pela seleção brasileira, sub-20, junto com o Robert Renan. E agora jogaram juntos o pré-olímpico. E o Marquinhos foi negociado pro Fluminense durante o pré-olímpico. E os meninos estão falando, vem ser feliz aqui. Aqui a torcida vai te abraçar. Então, tomara que aconteça. Robertinho, eu trago agora a nossa última pauta, é o Conexão Tricolor. Para você que está nos assistindo até agora, não deixe de se inscrever, que é muito importante para a gente, deixa seu like, compartilha o conteúdo para os demais, e nós vamos estar lançando o que a gente está chamando de Conexão Tricolor. O que seria isso, né? Conexão Tricolor é a gente, o canal Unido e Forte pelo Flu, fazer conexões com outros canais de youtubers, né? Para que a gente possa debater. E quando um canal, você tem lá as pessoas que fazem o canal, traz as suas informações, as suas opiniões. Só que eles trazem também as opiniões das pessoas que os acompanham, que os assistem, que participam das suas lives, né? Então ele traz o sentimento desse canal. Então a ideia é a gente estar pelo menos uma vez por mês, ainda não sabemos se vai ser uma vez por mês, se vai ser mais, mas pelo menos uma vez por mês, fazer um encontro entre Unido Forte pelo Flu e outros influencers.
YouTubers, que pode ser 1, pode ser 2 ou 3, né? E aí a gente faz até uma brincadeira, né? Guerreiros em batalha de opiniões com muita fidalguia. Trocar realmente ideia. E nesse sentido, já temos já o primeiro convidado que já confirmou, que é o Arthur, lá do Anarquia Tricolor. Então a gente vai estar fazendo a primeira live do Conexão Tricolor, do Unido Forte, no dia 15 de abril, segunda-feira, às 20 horas. Vamos trocar ideia junto com pessoas de outros grupos e assim poder somar, porque unido a gente é sempre mais forte. É legal essa ideia, né, Roberto? É legal e eu vou botar uma pimentinha nela. Fala. Essa ideia pode ser só com YouTubers ou nós poderemos trazer uma personalidade tricolor? Deve, pode, deve. Eu vou sugerir até um nome de uma pauta aqui, um nome para a pauta para a gente fazer. Ricardo Berna, pode ser? Pode. A gente pode fazer, inclusive, o seguinte: a gente faz da gente, traz um outro canal de YouTube e traz o Ricardo Berna. O Berna está morando nos Estados Unidos, mas é meu amigo pessoal. Eu posso combinar com ele. A gente manda o link pelo WhatsApp, ele participa de lá. Tudo dá tranquilo? Conversa com ele. A ideia realmente é uma resenha gostosa, contando as experiências, curiosidades, sem pauta definida, uma coisa bem uma resenha, um bate-papo muito, muito gostoso. Conversa com ele, Roberto. Tá, vou combinar com ele, ver o lance de fuso horário, essas coisas, para ele não perder lá e não ter problema com as meninas. Ele está trabalhando com futebol lá nos Estados Unidos. Legal. Então, imagina ele contar isso para a gente. Olha que legal. E ele jogou no Fluminense 10 anos, né? Sim. E para você ter uma ideia, assim que vai ficar a tela, tá vendo? 4 telas, né? Aqui está, do lado esquerdo, está o nosso emblema, do lado direito, o emblema do canal que a gente está visitando, né? Que a gente está convidando. Lá em cima, o endereço para que as pessoas possam se inscrever, né? Conhecer o canal. E, poxa, trazer o Berna para esse bate-papo vai ser muito interessante. Pode falar. Vou combinar com ele, então, e a gente bota na agenda. Aí a gente avisa com antecedência para a galera toda participar. Então, a ideia é o seguinte, hoje mesmo já fechei com o Arthur, então já devo estar preparando o material para amanhã mesmo já estar disparando o convite para que as pessoas já possam ir se preparando para essa live. É a primeira vez que a gente vai fazer, vai ser uma live bem interessante. A segunda-feira, às 8 horas, horário Brasília. Beleza. Meu amigo, a gente vai se despedindo. Antes da live de segunda-feira, nós teremos a nossa live pré-jogo no sábado, em princípio às 19 horas. Você que está nos assistindo, vejo vocês lá na live. Venha com a gente, participa, venha conversar, venha dar seu comentário, dar a sua opinião. Ela é sempre muito bem-vinda. E com isso aqui eu deixo o meu boa noite para todos vocês. Para você também, Robertinho, boa noite. Saudações tricolores. Boa noite a todos, saudações tricolores. E eu falei para o nosso amigo e irmão que me convidou para ir ao Maracanã ontem. Me traz que a vitória é certa. Vence o Fluminense. É isso aí. Vence o Fluminense. Um abraço, pessoal. Até a próxima, Robertinho. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Antes de encerrar, eu tenho um pedido especial para você que foi até o final desse vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente. Deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. E caso possa ajudar, compartilhe com mais pessoas para aumentar a nossa comunidade. Junto, todos nós somos mais fortes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.